pensar também que Deus não gosta de te perder. Porque Deus é Pai, Ele não gosta de te perder. E a palavra diz que o Senhor, Ele tem ciúmes de nós. O teu Pai, o Senhor, tem ciúmes de você quando você está em outro lugar e quando deveria estar no lugar dEle. Quando você deveria não estar com outras pessoas que estão te roubando, te manipulando, destruindo, mas você deveria estar com pessoas que estão te edificando, te fortalecendo, te construindo. Então, assim como um pai natural, ele também sente. Eu lembro da minha mãe, na minha juventude, faz pouco tempo agora, eu fiz 53 anos, mas eu lembro na minha juventude, há pouco tempo, que eu ainda, nos meus 18, 19 anos, eu ainda para as baladas lá no Brasil. E quando eu chegava já alta madrugada, 3, 4 horas da manhã, minha mãe estava na janela me esperando eu chegar. E quando eu colocava os pés ali perto do portão, eu olhava ela para a janelinha, e fechava a janela. Porque tinha medo de talvez eu não voltar, porque alguns filhos saíam para esses lugares e não voltavam. Morte, assassinatos, sequestros e tantas coisas. Então é uma característica que o Pai Celestial colocou dentro de nós. Mas você precisa agora discernir o que o Pai Celestial também sente, o que Deus também sente quando Ele está te perdendo, quando você está deixando as coisas na igreja, no meio do lugar onde Ele te plantou, porque você só é corpo quando está ligado a uma igreja, quando está aliançado a uma igreja. Também Ele é o cabeça, e nós somos então um corpo. Nós estamos aqui hoje reunidos como o corpo de Cristo. Mas o Pai, Ele entristece quando você vai para outros lugares, para outras coisas. Ele se entristece quando vê que você está envolvido num pecado, porque Ele sabe que aquilo vai trazer roubo, morte, destruição. Porque João 10:10 está escrito que o diabo, ele veio, ele tem uma missão. Ele quer matar, roubar e destruir. Vírgula, mas Jesus diz: eu vim, olha para mim, eu vim para dar vida para vocês e vida com abundância. Eu não vim para trazer roubo, eu não vim para trazer morte, eu não vim para trazer sofrimento, eu não vim para trazer perdas ou destruição. Eu vim para trazer vida, e vida com abundância, para que vivam na minha presença, para que vivam o que eu projetei, para que vivam o que eu designei para cada um de vocês. Uau! Por isso a igreja é a família de Deus. Ele é o Pai e nós somos a família dele. Talvez você não tenha uma família natural, um pai, uma mãe, não tem ninguém mais. O Senhor te deu uma família, é a família dele, é a maior família da face da terra, é a família de Deus. Uau! Em Efésios 3, verso 14, eu vou publicar para vocês Efésios 3, 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra, toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito do homem interior. Deus, Ele já viu você antes de nascer. Deus te conhecia antes dos teus pais te conhecerem. Ele já te conhecia, Ele já sabia a seu respeito. Ele te projetou. Ele preparou um ventre profético para te gerar, profético e natural, para gerar você. E tudo que Ele preparou para você foram caminhos bons e não caminhos maus. Mas as nossas escolhas, eles nos levaram a muito roubo, a muitas perdas. Agora o papel hoje, o que Ele faz é tentar nos resgatar dos seus maus caminhos, nos resgatar daquilo que nós fizemos de errado. Imagine comigo, use a tua imaginação. É como nós tivéssemos, o Senhor preparou um córrego, uma correnteza de água, te colocou nestas águas de correnteza para você seguir. Mas o inimigo foi ali, cavou algumas coisas, fez um atalho, e você, sem estar em relacionamento com Deus, para discernir e ouvir a tua voz, você seguiu esse atalho. E ele foi levando você para correntezas erradas, levando você para precipício. Então o que o Senhor fazia? Ele vinha e cavava outra água e dizia: entra por aqui.
Ele te trazia de volta, sempre te trouxe de volta ao caminho. É por isso que o Pai insiste com você, envia uma pessoa, uma oração, uma mensagem, alguém que te convida, alguém que insiste com você, porque você não veio, você tem que ir, você tem que estar na igreja, tem que voltar para o Senhor. É Deus abrindo novos caminhos para você. E o inimigo insistente, ele continua abrindo caminhos que parecem ser águas mais claras, águas melhores, e você vai andando por esses caminhos, o Senhor vai lá com o seu anjo, cava outro caminho e diz, volta para cá. O problema é que quando nós vamos entrando por esses atalhos que o inimigo vai fazendo, nós vamos ficando muito cansados. E vamos tendo que voltar para o caminho, e começa a vir muitos desgastes. Em João 1, verso 11, olha o que está escrito. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu vou repetir, veio para os que eram seus. Ei, você, desde a fundação do mundo, é de Deus. Deus te fez para Ele, te constituiu para Ele, para adorar a Ele, para servir a Ele, para Ele te dar o melhor que Ele fez nessa terra. Tudo que há nessa terra de bom e do melhor foi para você. E Ele continua no verso 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Depende de você receber a Jesus ou não para se tornar um filho. Se você não recebe a Jesus na tua vida, então você não é um filho, você é mais uma criação. Você é uma criatura, foi criado por Deus, que o Senhor também ama. Natureza, o reino animal e também você. Mas quando você recebe a Cristo, você deixa de ser uma criação, uma criatura, para se tornar um filho de Deus. Então depende de você, não é aceitar. Eu não gosto muito de aceitar parece que você está pedindo uma amizade no Facebook, lá no Instagram, me aceita aí. Não, é mais do que isso, é receber a Jesus, porque todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Depende de você aceitar ou não. Será que o Pai está aqui diante de homens e mulheres que receberam a Jesus? Se você recebeu a Jesus, isso, se coloque em pé, porque Ele te deu o poder de ser filho de Deus, filha de Deus. Ei, ser filho de Deus é ter poder. Não, você não entendeu. Ser filho de Deus é ter poder, poder de filho, poder de filha. Todo filho e filha de Deus tem poder. Aleluia, aplauda, aplauda, aplauda. Por isso João 3,16, publica por favor. Está escrito, porque Deus, Ele amou o mundo, não teve palavras, então Ele disse assim, de tal maneira, não encontrou uma palavra e disse, como diz nossos portugueses amados, amou de tal maneira, achei, que enviou o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele cresce, não sofresse, não morresse, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Aplauda, pode aplaudir o Senhor, meu querido, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Agora entenda, Jesus, Ele era o único, porque Pai enviou o seu único filho. E todos aqueles que recebessem, então agora Jesus ia deixar de ser o único, ia deixar de ser o único para se tornar apenas o primogênito. Olha como você tem que amar a Jesus. Jesus, pastor Josimar, ele tinha, tudo era dele. Imagine você ser um filho único, teu pai diz, tudo é teu. A Coca-Cola toda é tua, a Tesla é toda tua, só tua, mas não deu de irmão, não fez alguém lá fora, não, é só você, é legítimo, é tudo teu. E de repente você por amor diz, não, aqueles que se ajuntarem a mim, eu vou distribuir parte para eles. Imagine o amor do pai, a liberalidade do filho.
para entender, assim como fez Isaac, o pai Abraão que sacrificou o filho Isaac, entendeu, se eu sou o sacrifício, para que se cumpra algo, então eu sou o sacrifício. Então Jesus, ele dividiu a herança. Por causa dele nós também nos tornamos filhos. Porque todo filho tem direito à herança. Dá um cutucão na pessoa do seu lado, fala: você é filho, você é herdeiro. Aleluia! Aleluia! E por que o pai quer gerar não membros, mas quer gerar filhos? Porque somente os filhos, sejam naturais ou espirituais, recebem da sua paternidade um DNA que fala do caráter, que fala da essência. Por isso que o pai disse: eu vos fiz a minha imagem e semelhança. Eu não fiz vocês imagem, a semelhança a um cavalo, a um jumento, embora alguns são. Mas eu fiz vocês a minha imagem, ao meu caráter, a minha inteligência, a minha essência. Eu fiz vocês com esse DNA. Então, quando você se submete, recebe a Cristo, se torna filho, Ele vai trabalhar para colocar a essência dEle, a imagem dEle, a semelhança dEle em você. E agora você, como filho, tem que buscar ser igual ao Pai, tem que imitar o seu Pai. Porque um filho, o propósito dele é imitar o Pai, para dar continuidade daquilo que ele começou. O propósito do filho é receber o DNA do Pai, para fazer o que ele faz, como ele fez, agir como ele agia. O DNA de Cristo: amar como Cristo amou, perdoar como Cristo perdoou, ser amoroso, misericordioso, justo e santo como foi Cristo. Um filho recebe, trabalha para receber o DNA do Pai. Uou, a missão do filho é se tornar semelhante ao Pai. Sempre essa foi a dinâmica da vida. Meu filho Davi, o cooperador, ele sempre fala: falei, pai, eu queria ser um pouquinho daquilo que você é. Eu digo: filho, você tem que ser muito melhor, e vai ser. Porque você hoje recebe o que eu não recebia, você vive coisas que eu não vivia, você tem experiências que eu fui começar tarde demais. Deus quer que você seja melhor. É sempre assim, sendo melhor, e vamos ter uma geração melhor do que a geração passada. Porque um filho, ele quer ser imitador do pai. Por isso que o pai tem que ser modelo. O pai tem que ser modelo. Vocês entendem isso? Jesus disse: o que eu faço é o que eu vejo o meu pai fazer. Um filho, ele é sucessor, mas também ele é herdeiro. Então ele replica aquilo que ele viu o seu pai fazer. Quantos estão entendendo isso? E você vai recebendo, queridos, esse DNA. Apóstolo, como receber essa essência de Deus? Como receber esse caráter de Deus, essa imagem, essa semelhança de Deus? Se relacionando com Ele. E como é que você se relaciona com Ele? Por meio das Escrituras Sagradas. É o relacionamento mais puro. Quando você vai conversando, vai lendo a Bíblia. Eu lembro de pessoas que às vezes falavam: mas a Bíblia é um manual de instrução. Eu falei: não é não. Porque ninguém gosta de ler manual. Quem compra aspirador aqui, peraí, eu vou sentar na sala, vou ler esse manual, 398 páginas. Ninguém gosta de ler manual. Quantos estão entendendo? Também a Bíblia não é um conjunto de regras. A Bíblia é um relacionamento de amor. Desde a antiga aliança, a nova aliança é um relacionamento de amor. Então eu estou me relacionando com a palavra, eu estou recebendo mais dele. Então é assim que eu tenho que fazer, é assim que eu tenho que ser. Então eu vou fazer assim, vai doer, vou sofrer, mas eu vou fazer assim. É assim que eu tenho que amar, perdoar, então é assim que eu vou fazer. Peraí, eu tenho que largar isso tem que ser santo. Sim, então não foi o homem que me impôs, é o Senhor que está falando comigo. Homem nenhum pode impor você a deixar nada, a largar nada. Você tem que largar isso, tem que deixar isso. É o Espírito que vai falar com você. Porque se você deixar por causa do homem,
Amanhã, por causa do homem, vai voltar às práticas. Mas se você deixar por causa de um relacionamento com Deus, porque o Espírito Santo te convenceu e falou com você, nunca, não tem homem, não tem anjo, principado, não tem potestades, nada que vai conseguir levar você de volta às práticas antigas. Por quê? Porque você encontrou com Ele. Foi Ele que falou com você face a face, como Ele está falando com você aqui agora, face a face, dizendo: meu filho, minha filha, eu, como meio do Espírito, estou em você, eu habito em você, e eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou mudar os teus passos. Se você crê aí, se expressa. O propósito central do Senhor é fazer com que a multidão se converta a filhos. Porque um filho não abandona um pai. Um filho verdadeiro, ele quer fazer aquilo que agrada ao seu pai. É isso que um filho quer fazer. Então, existe alguns lugares que só filhos podem entrar. Existem alguns lugares que só filhos conseguem acessar. Então, o que vai fazer diferença nesses dias não é o quanto você faz, mas é o quanto você é em Deus. O quanto você entende que você é filho. Porque não adianta você fazer as coisas de Deus e não ter o entendimento de filho. A tua mentalidade não pode ser mentalidade de criatura e nem mentalidade de uma criação, mas uma mentalidade de filho. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus tem de você. Quanto é que Deus tem de você? Quanto tempo o Senhor tem de você por dia? Não adianta você: eu tenho isso de Deus, eu tenho isso de Deus, eu tenho isso de Deus, eu tenho dons, eu tenho línguas, eu tenho dom da palavra, da pregação, da intercessão. Mas quanto é que realmente Deus tem de você? Quanto tempo Ele tem de você? Eu digo e reforço que o maior sacrifício que nós podemos entregar hoje ao Senhor é o nosso tempo. Eu disse que o maior sacrifício para entregar ao Senhor hoje é o nosso tempo. Por isso que Jesus veio para remover essa pedra de acesso. Sacerdotes são, a Bíblia diz que são como pontífices, ou pontífices sacerdotes, que são aqueles que constroem pontes. Sacerdotes estão sempre ligando o povo a Deus, porque antes os sacerdotes eram conhecidos como pontífices. Então eles estão sempre ligando o povo a Deus. O propósito sempre foi ligar o povo a Deus e não a outros deuses. Ligar os filhos ao Pai. Toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É por isso que Deus é Pai e Jesus veio revelar isso. Jesus, ele no seu tratamento não chamava Deus como Deus, mas de Pai. Meu Pai, meu Pai. Pai nosso que estás nos céus. Quando ensinou os discípulos a orarem, orem assim: Deus nosso, não, Pai nosso que estás nos céus. Ele orava: Pai, graças te dou. O tempo inteiro, porque a religião, ele veio trazer a revelação de um Deus. Mas Jesus veio trazer a revelação de um Pai. Porque ele sabia que precisava haver um relacionamento de filho como pai. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Dá um cutucão na pessoa do seu lado e diga assim: você é filho. Diga a pessoa do outro lado, fala: você é filho. Em João 19:7, vamos a mais um fundamento. João 19:7. Então vamos embora, segue aqui, bora. João 19:7, responderam-lhe os judeus: não temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer. Ouça isso: segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ele tem que morrer porque se fez filho de Deus. O que o inimigo quer fazer é matar o seu entendimento de filho de Deus. Ele sempre tem algo contra os filhos de Deus. O diabo não tem problema com pessoas que frequentam uma igreja. Ele tem problema com pessoas que sabem que são filhos de Deus, porque a mentalidade é outra. Ele sabe dos seus direitos, ele sabe da sua herança, ele sabe do seu legado. O inimigo não quer que você entenda que você é um filho. Então, um filho tem responsabilidade, vai imitar o pai, vai tentar fazer o que o pai faz. Ele tem mentalidade de filho. O inimigo sempre tenta matar a mentalidade de filho. Foi o que aconteceu aqui. Então o problema do inimigo não é quando
você vai a uma igreja, mas quando você se posiciona como filho. Uou! Um filho, ele não vive atrás de bênçãos, porque ele sabe que é herdeiro. Bênção é mais do que pedir. O Senhor me revelou isso esses dias, amor. Bênção é muito mais do que pedir. Bênção é um lugar, uma condição e uma posição. Bênção é um lugar, uma condição e uma posição. É muito mais do que pedir ao Senhor. Você já é herdeiro, já está sobre ti a bênção. Se você se condiciona, se posiciona como filho, a herança, a bênção já vem sobre a tua vida. Eu quero liberar aqui a tua herança como filho. Eu quero liberar aquilo que você tem buscado do Senhor. Ei, você não é qualquer um. Deus sonhou com você, Deus projetou você, Deus escolheu você desde antigamente do ventre da mãe para dizer: tu és meu filho, tu és minha filha. Eu preparei herança para ti, eu enviei meu único filho para que você também se tornasse herdeiro. Se você crê, dá um brado de glória. Meu Deus, bênção é um lugar. Eu estou no lugar que eu devo estar. Bênção é uma condição, eu me condiciono a ser filho. Bênção é uma posição, eu estou posicionado como filho. Eu sei quem é meu pai. É por isso, filhos, olha para mim aqui. Quando você vai numa multinacional, por exemplo, e você vê um filho daquele proprietário, daquele grande empresário, até a forma dele de andar é diferente. A gente já sabe que ele é filho. Se não fosse filho, porque ele está dizendo: eu sei quem é meu pai. Meu pai é dono disso tudo. Hoje eu ainda não tenho muito não, mas meu pai é dono disso tudo. Hoje eu não tenho um carro que eu gostaria, mas meu pai é dono disso tudo. Então ele sabe, por isso o seu andar é diferente. Quando você não tem mentalidade de filho, você tem mentalidade de escravo. Então você anda de cabeça baixa, como quem não tem pai, como quem não é herdeiro, como quem não é sucessor. Você anda de cabeça baixa. Vamos ver o que Deus quer. Filho não fala isso. Eu sei o que Deus quer. Filho não diz: estou vivendo dia a dia, doido para Jesus voltar logo. E Jesus olha lá para você e fala assim: desse jeito você não entra aqui não, filho. Você vai estragar meu céu. Começa a ter comportamento de filho aí nessa terra. Desperta, filho. Desperta, filha. Eu sou um pai. Não sou um empresário qualquer aí, de milhões ou bilhões. Eu sou o dono de tudo isso. E separei herança, vou te dar tudo isso. Meu filho conquistou por sangue. Não deixe o inimigo roubar, criar atalhos, tirar você do caminho de filho. Não deixe. Ande como quem é filho. Fale como quem é filha. Reaja como quem é filho, que sabe da sua posição. Volta para a sua condição. Volta para o seu lugar de filho. Não aceite o diabo pegar o teu lugar. Volta, filho. Volta, filha. Volta para o seu lugar. Volta para a sua condição. Volta para a sua posição. E mostra para o mundo, para o inimigo, quem é o teu Deus. Ainda que você não tenha o que quer, da forma que você quer, mas isso não pode roubar o teu poder de ser filho de Deus. Você é herdeiro e você é sucessor. Se você crê, se expressa. Uou! Harabassore canta carabababa catarabababa. Harabassore canta e anda labas.